Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui reunidos para conversar sobre o Evangelho de Jesus, para falar a respeito do Evangelho de Jesus, com grande satisfação. Fico muito feliz dessa oportunidade, muito grato ao Centro Espírita Portal da Luz por permitir que eu traga um pouquinho do que eu estudei para compartilhar com todos e juntos a gente aprendermos mais. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o pensamento, o nosso pensamento, né? Será que nós temos a plena consciência do poder que o nosso pensamento tem? Será que a gente tem, será que a gente sabe as energias que podemos emitir pela concentração do nosso pensamento? Então, vamos primeiro, antes de começar o nosso bate-papo, fazer a nossa oração habitual pedindo a proteção dos bons espíritos. Então convido os irmãos a cerrarem os olhos, a acalmarem os corações e elevar o pensamento até Deus Pai Criador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pelo dia que se inicia, agradecemos as bênçãos que caem do alto, agradecemos, Pai, o dom da vida que recebemos das Suas mãos. Agradecemos a assistência dos bons espíritos que têm nos assistido e amparado. Pedimos, Pai, que continue nos orientando o caminho, orientando os nossos passos. Pedimos que os bons espíritos possam visitar o nosso lar, trazendo equilíbrio e harmonia para todos que, neste momento, estão sintonizados com o Centro Espírita Portal da Luz. Somos gratos, Pai, porque o seu amor nunca nos abandona. E é assim que, cheios de gratidão, cheios de alegria, mais uma vez, iniciamos o nosso Evangelho de hoje. Assim seja. Por onde anda o nosso pensamento, meus irmãos? Principalmente agora na pandemia. Será que nós somos dono do nosso pensamento? Ou, sem perceber, nós estamos que nem a frase daquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que o nosso pensamento está dessa forma? Porque se não sou eu que estou decidindo os pensamentos que eu quero ter, se eu estou simplesmente acompanhando o pensamento dos outros que me rodeiam, será que eu estou sintonizado com o quê? Será que eu estou conectado a qual canal espiritual? E analisando essas perguntas, surge uma dúvida cruel. Será que o meu pensamento determina o tipo de espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que me acompanham? Então vamos aprender um pouquinho sobre o pensamento para entender como alguns processos acontecem na nossa vida. Às vezes, com a mudança de pensamento, nós conseguimos mudar algumas coisas que têm nos desagradado na nossa vida, que têm nos atrapalhado, nos prejudicado. Vamos consultar o Livro dos Espíritos para poder entender melhor o pensamento e responder a todas essas dúvidas que a gente levantou agora no início do nosso bate-papo. No Livro dos Espíritos, a questão 459, tem a seguinte pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? A resposta é a seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Depois dessa resposta, já dá até para acabar a palestra por aqui, certo? Brincadeiras à parte, pessoal. Veja só a que nível estamos envolvidos com os espíritos que nos acompanham. Quantas vezes a gente não tem ideias repentinas que resolvem determinado problema da nossa vida? Será que isso não pode ser a gente captando o pensamento do nosso mentor amigo? Será que não estamos recebendo uma orientação do nosso mentor amigo através do pensamento? Um outro exemplo. Às vezes, quando a gente discute com uma pessoa, depois fica aquele sentimento guardado e parece que você não para de pensar naquela pessoa. E aí vem aqueles pensamentos que ficam martelando na nossa cabeça, né? Ela te desrespeitou, ela te tratou mal. Isso não pode ficar assim. E fica martelando, e aí vai uma sequência de pensamentos te incentivando a voltar lá e tirar satisfação com a pessoa e acaba tendo uma briga ainda pior.
Então, você pode ver que são dois exemplos simples que nos mostram a influência do nosso que temos sobre o nosso pensamento. Então, não resta dúvida que a resposta que deram para Kardec está mais do que confirmada, se comprovando na nossa própria vida. Então, a gente pode pensar que a gente não passa de marionete, sendo controlado pelos espíritos desencarnados, que eles nos dirigem aonde eles querem e sem controle, certo? Errado, pessoal. Vamos analisar a seguinte pergunta que Kardec fez. 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre de vós e de nós. É que isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Quando os mentores respondem que vossa alma é um espírito que pensa, eles já derrubam por terra toda e qualquer desculpa que a gente tenta de se livrar dessa responsabilidade do nosso pensamento. Se nós temos um determinado pensamento e esse pensamento foi posto em prática, torna-se uma ação. E essa ação é responsabilidade nossa. Então, em vários momentos a gente vai ter aquela figura, né, igual desenho animado, do anjinho e do diabinho, cada um tentando vencer ali através dos argumentos e falando na sua mente, falando te induzindo pensamentos, né? Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para decidir o que pensar e o que dizer, e o que fazer. Então nós temos responsabilidade sobre os nossos atos e sobre os nossos pensamentos, pois um mau pensamento que nos foi sugerido, ele só vai conseguir criar raiz na nossa mente se nós dermos o adubo que ele precisa. Se nós pensamos coisas boas, atraímos pessoas boas. Se pensamos coisas ruins, atraímos pessoas ruins. A fatal lei de sintonia é muito forte no plano espiritual. É isso, a gente não consegue disfarçar a nossa condição no plano espiritual. Nós vamos viver com as pessoas que vibram no mesmo pensamento que a gente. Pela resposta dessa pergunta, a gente já pode imaginar a quantidade de informações que chegam do mundo espiritual para nós. E aí vai depender da gente escolher o tipo de pensamento que queremos semear. E aí está a resposta. Lá para a questão lá do começo, quando a gente começou esse bate-papo, a resposta é sim. O nosso pensamento determina o tipo de companhia que nós vamos ter. Agora, meus irmãos, que nós sabemos o quanto somos influenciados pelos pensamentos que emitimos e atraímos, vocês devem estar se perguntando: como distinguir que é meu ou que é de um espírito? Como distinguir se esse pensamento é meu ou de um outro alguém? Kardec, muito inteligente, ele já fez essa pergunta aos mentores amigos, a questão 461. Olha só a pergunta que ele faz. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? A resposta: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Olha que interessante. Sabe aquele momento que você pensa em fazer algo e de repente você para, analisa e volta atrás? Possivelmente você ouviu o conselho do seu mentor, possivelmente você captou o pensamento dele te orientando a não seguir com aquilo. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente pensa em fazer algo de errado, aí vem esse pensamento nos intuindo a não seguir com aquilo. Mas, se a gente não tem uma vontade firme, vem uma enxurrada de pensamentos em seguida, te incentivando a fazer aquilo e às vezes até criando imagens mentais
de que aquilo é o certo, que você vai se dar bem e por aí vai. Quem você acha que está em comunhão de pensamento contigo? Já dizia um velho ditado, que cabeça vazia o diabo faz crochê. Vale abrir aqui um parênteses para explicar um ponto muito importante. O mentor responde a Kardec que os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Só que isso não é uma regra, tá, amigos? Isso não é uma regra matemática afirmando que 1 mais 1 é 2. Ele diz que em geral, e não todos. Então nós precisamos ter cautela conforme vamos estudando, vamos aprendendo. A gente precisa ter cautela e analisar o pensamento que está sendo sugerido. A gente vai ver agora na próxima questão um pouco mais disso detalhadamente. Kardec ele faz a seguinte pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? A resposta que os mentores dão é: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então os mentores eles estão deixando bem claro que os bons espíritos jamais vão agir sobre o nosso pensamento dando ideias ruins ou incentivando maus pensamentos. Cabe a nós, é nossa responsabilidade decidir sobre o tipo de pensamento e as sugestões que nós vamos semear. Vão chegar até nós diversos pensamentos. Nós somos bombardeados por informações, somos bombardeados por pensamentos. Mas nós vamos escolher qual nós vamos semear. No mais, o mentor deixa claro que não interessa saber se um pensamento ele está sendo sugerido ou se um pensamento é nosso. No fim das contas, esse pensamento ele tem que estar conectado com a lei cristã. Se ele se fala com a lei do amor ao próximo, independente se ele é seu ou se ele é de um mentor amigo, ele está dentro das leis de Deus. Então, muito cuidado para a gente não perder tempo se dedicando para descobrir isso ou aquilo e abrir as portas para não seria uma obsessão, mas se perder com esse tipo de estudo, né? Então, muito cuidado, muita cautela, vamos sempre nos pautar dentro do Evangelho de Jesus. Após esse primeiro estudo, né, fica claro que um processo de obsessão se inicia através do pensamento. Nós atraímos um mau espírito devido à afinidade de pensamento. E ele passa a nos fazer companhia mais constante, começa a influenciar cada vez mais as nossas decisões. E quando nós vamos perceber, nós estamos vivendo a vida que aquele espírito decidiu. E tudo isso se iniciou com uma afinidade de pensamento. A cristalização do pensamento em determinado assunto ou em determinado momento que vivemos. Então, às vezes, se a gente tem a mente cristalizada no vício, na droga, no sexo, no dinheiro, quando a gente cristaliza a nossa mente em determinado assunto, em determinado ponto, nós estamos vibrando isso e corremos um risco seríssimo de atrair espíritos que pensam igual e tendem a se aproximar de nós. E nem sempre o desencarne ele vai resolver essa situação. Às vezes acaba até agravando o nível de ligação que a gente adquiriu com esse espírito que está junto de nós por afinidade. Falando sobre a cristalização do pensamento em determinada ideia, André Luiz nos conta que alguns espíritos ficam adormecidos numa espécie de um sono profundo e sonham constantemente com determinado momento da sua última existência, com determinada situação que aconteceu, um episódio que aconteceu. Eles ficam adormecidos por tempo indeterminado, porque o pensamento deles está fixado numa ideia, está fixado num episódio que aconteceu na vida dele. Quantos espíritos, meus irmãos, não dão comunicação no centro e acham que ainda estão vivendo lá na Idade Média, por exemplo? O pensamento ainda está lá naquela época e tudo o que ele vê são as coisas dessa época. Quanto tempo essas pessoas vão permanecer nessa situação? Não dá para saber. Só Deus sabe. Porque depende exclusivamente dela sair dessa situação. Melhor dizendo, o primeiro passo para ela sair dessa situação é ela querer sair. Então,
são situações complicadas que a gente precisa evitar para que a gente não caia nessa armadilha. O mesmo processo também acontece com os nossos irmãos que cometem o suicídio. Normalmente, a pessoa que comete esse ato, ela já se encontra em um determinado desequilíbrio, né? E esse estado, ele tem origem no pensamento. E por isso mesmo, após o desenlace do corpo, o espírito continua vivenciando aquele momento por diversas e diversas vezes. O pensamento, ele está cristalizado naquele ato que ele cometeu. Apesar dos mentores amigos trabalharem para socorrer esse irmão nessa condição, fica muito difícil porque a mente está parada no momento daquele ato que ele cometeu e ele não enxerga mais nada, não ouve, não sente, tudo para ele está naquele momento fatal, no momento fatídico que ele cometeu o ato de tirar a própria vida. E a mesma coisa acontece também com outros gêneros de desencarne. Quem tem uma doença e acaba adoecendo junto à mente, ou quem desencarna em situações críticas, como por exemplo com arma de fogo, se o pensamento estiver cristalizado nessa situação, a pessoa vai sentir tudo isso no outro plano da vida. Nas obras de André Luiz, a gente encontra um valioso acervo sobre como o pensamento vai ser determinante na nossa vida, seja como encarnado, seja como desencarnado. Ele narra casos até mesmo onde o espírito sofredor tem a sensação de morte. Ele já está desencarnado, mas ele tem a sensação de morte, seja por fome, seja por frio, ou da doença que o acometeu ao desencarne. Tem a sensação de morte, mesmo estando desencarnado. Então percebem a importância de termos um pensamento conectado às leis de Deus? A morte, meus irmãos, ela não faz nenhum milagre. A morte nada mais é que uma troca do plano material para o plano espiritual. A gente continua com as mesmas virtudes, com os mesmos vícios, nós vamos continuar sendo nós mesmos. Não vai mudar nada, a morte não transforma ninguém. No livro No Mundo Maior, psicografia do Chico, André Luiz ele narra algumas situações de estudo e quem está instruindo ele é o mentor chamado Calderaro. Então o instrutor Calderaro ele explica que temos apenas um cérebro, mas que se divide em 3 regiões. Imagina que o nosso cérebro é um prédio com 3 andares. No primeiro andar situa a residência dos nossos impulsos automáticos. Aqui vivem os hábitos, os instintos e o automatismo mesmo que nós temos. E no segundo andar já está localizado o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando através do nosso esforço e através da nossa vontade. Já no terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando a superioridade moral, o ideal e a meta superior que um dia nós vamos atingir. O nosso cérebro é um instrumento que traduz a mente, fonte dos nossos pensamentos. Através dos pensamentos que emitimos, podemos nos unir à luz ou às trevas. Podemos fazer o bem ou fazer o mal. Então, devemos ter muito cuidado para manter os nossos pensamentos no terceiro andar desse prédio que a gente usou como exemplo, porque se é nele que situamos as concepções superiores, se não empreendermos o segundo andar com força de vontade e dedicação, se a gente relaxar nossa vontade, podemos cair lá no primeiro andar, que guarda os nossos impulsos instintivos, arquivo de todas as nossas experiências de animalidade inferior. Então lembre-se que o pensamento é energia viva e que muitas vezes, quando a gente fala não faço mal a ninguém, tem um ponto de interrogação aí. Mas será que a gente nem sequer pensa mal de alguém? Será que a gente nem pensa mal a alguém? Será que a gente não emite nenhum pensamento negativo para alguém? Porque olha só a resposta de Emmanuel a uma questão sobre esse assunto. No livro O Consolador, fazem a seguinte pergunta para o Emmanuel. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra,
aos quais sejam dirigidos? Olha a resposta que o Emmanuel dá. Os corações que oram e vigiam, realmente de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, em identidade de circunstância, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Quando nós emitimos um mau pensamento, meus irmãos, se a pessoa que estamos mentalizando estiver na mesma sintonia vibracional que a gente, com certeza vamos estar prejudicando-a. Porém, se ela estiver em padrões elevados, o único prejudicado nessa história será nós mesmos, pois somos responsáveis pelas energias que nós emitimos. Dessa maneira, relembramos a frase onde Jesus recomenda aos seus discípulos o orai e vigiai. Então, se o nosso pensamento estiver cristalizado em situações fora da lei de Deus, basta a gente lembrar que Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Para poder encerrar essa nossa conversa, eu gostaria de fechar com uma frase do livro Pensamento e Vida. Uma frase muito bonita, foi psicografada pelo Chico em 1958 e é de autoria do Emmanuel. A frase diz assim: que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Fico por aqui, meus amigos, desejando um ótimo domingo a todos, que vocês fiquem na paz de Jesus, que Jesus possa nos abençoar e amparar nas nossas necessidades. Um grande abraço e fiquem com Deus.